Senhor, é bom estarmos aqui na Tua presença. Temos recebido tanto do Senhor nestes últimos dias. E o Senhor, pela Sua misericórdia, tem vindo ao nosso encontro. E o que nós queremos é a Tua presença conosco. Não queremos nada mais além do que isto, Senhor. Que faríamos sem o Senhor na nossa vida? Que seria de nós se o Senhor nunca mais viesse nos nossos cultos? Que seria de nós se nós ficássemos andando por aí sozinhos, sem a Tua presença? Quem seríamos nós? O que seria de nossa vida, Senhor? Mas graças a Deus que o Senhor sempre está conosco. Nunca nos deixou sozinhos, nunca nos desamparou. Só pedimos uma coisa: não retires de nós o Teu Espírito. Conceda-nos sempre esta alegria da salvação, nossa alma. Conserve isso dentro de nós, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Obrigado pela Tua presença esta noite neste lugar. Obrigado porque o Senhor já esteve conosco esta semana. Obrigado porque acompanhaste as irmãs na vigília. Obrigado porque estiveste esta manhã falando conosco neste púlpito. Obrigado porque estás aqui para falar novamente. Nós somos um povo realmente abençoados e nós nos sentimos felizes por isto. Nós queremos dar valor para cada uma dessas coisas que o Senhor tem feito. Nos ajuda a ser sempre gratos a Ti. Nunca reclamar, mas agradecer. E dar valor para o que o Senhor tem nos dado. Que Tu possas vir e falar mais um pouco. Que tenhas misericórdia deste vaso. Que o homem saia da frente. E o Espírito Santo possa falar. E permita que Sua palavra venha na unção do Seu Espírito, Senhor. Eu peço isso humildemente de todo o meu coração diante do Senhor, em nome de Jesus. Quanto diz amém? Amém. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler a Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo 4. Eu vou dizer mais uma vez esta noite algo para você. Deus abençoe os visitantes. Eu sei que nós sempre temos visitantes. E às vezes os visitantes muitas vezes se assustam quando uma palavra vem dura ou vem de correção. E domingo eu já estava pregando e de repente Deus muda o quadro para uma correção. E eu disse domingo aqui, toda vez que eu faço isso e obedeço a Deus, Ele confirma isto. Porque Deus quer que a coisa seja correta, que vá certo. E vocês viram isso com seus próprios olhos no culto de quarta-feira aqui, o que aconteceu, quem veio quarta-feira nesse lugar. A glória de Deus desceu aqui dentro. Foi verdade ou não foi? Num culto normal de oração. Foi tão forte que eu terminei o culto e ninguém queria sair. Eu disse, tá bom, está encerrado, e ninguém arredou o pé.
Irmãos com desejo de ficar na presença de Deus. Irmão Joelson teve uma experiência à noite lá. A irmã Daiane disse que ele acordou batendo palmas e não sei o que ele estava dizendo. O que você estava dizendo, irmão Joelson? Glorificando a Deus e batendo palmas. E ele estava dormindo. Ele disse que não lembra de nada, mas a irmã Daiane acordou com aquele movimento, com avivamento lá de madrugada na cama, com o resultado do culto. Se eu não me engano, foi o irmão Tiago, passou uma mensagem no grupo dizendo que estava sentindo a unção quinta-feira, da unção do culto de quarta. Por que isto, irmão? Porque Deus se agrada das coisas corretas. Então eu sei que você me entende como pastor. Eu não quero o mal de vocês, eu quero o bem. E eu quero que Deus sempre esteja conosco. E eu creio que você também quer. Então é só por isso que a gente faz isto. Não é do meu agrado fazer, mas eu tenho que fazer. Faz parte da minha missão neste mundo. Amém? E eu quero que Ele sempre esteja conosco. Zacarias capítulo 4. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posto no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que isto é? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Que Deus possa abençoar a sua porção em nosso coração. Podemos sentar e fique atento para a palavra do Senhor nosso Deus. O que mais nós desejamos e o que precisamos é da presença de Deus conosco. Amém? Davi um dia, por causa de um pecado que ele cometeu, ele ficou sem essa presença com ele, que ele estava acostumado, como nós estamos acostumados. E no Salmo 51, Davi começa a clamar e a pedir para Deus, porque ele se sentiu desesperado, sem a presença. E ele começa dizendo, Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E ele sai, ele vai se humilhando diante de Deus e reconhece o seu pecado. E ele diz: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E ele vai adiante e ele diz assim no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. No versículo 11, em total desespero, ele clama: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. No versículo 12, ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque você sabe de uma coisa, meu irmão, a salvação você não perde. Não, porque quando Deus te salva, Ele te salva para não te perder mais. Mas tem uma coisa, a alegria da salvação a gente pode perder em determinados momentos da nossa vida.
Sabia disso? O que tirou a alegria da salvação de Davi? Foi um pecado. Mas Deus foi tão bom, e eu quero que você entenda isto. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, porque a salvação ela não é um peso. Salvação para as pessoas não tem que ser uma cruz que carrega para ser salvo. Não, você é salvo pela graça. Só a graça que te salva. Você entende isto? E Deus, essa questão de graça é uma coisa que não depende de você. Porque há uma maneira das pessoas aí fora, até mesmo na denominação, acharem que pelo que eles fazem, eles são salvos. Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele explica: pela graça sois, por meio da... Está fraco, vocês têm que falar a palavra forte, gente. Eu gosto de ouvir forte. Pela graça sois isto, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. O profeta prega a mensagem da graça, no parágrafo 57, e ele diz assim: somos salvos pela graça, que é através da fé, não por obras. As obras mostram que você foi salvo. Porém, o que te salva é a graça de Deus. A graça te salva. A graça é o que Deus faz por você. Obras é o que você faz para Deus, para mostrar apreciação por aquilo que Deus fez por você. Mas é pela graça que sois salvos. Você entendeu? Você nunca pense que por você usar esta roupa comprida como Deus quer que você use, que você é salvo. Não é por isso que você é salvo. Mas você usa esta roupa porque você é salva. Você está me entendendo bem? Você não é salva por deixar o seu cabelo comprido como a Bíblia diz. Não é por isso que você é salva. Mas você deixa o seu cabelo comprido porque você é salva. Você está me entendendo? É a gratidão por querer seguir o que a Escritura diz. Por isso que as pessoas muitas vezes ficam enganadas. Não é um dom que te salva. Não é porque você tem um dom que te salva. Isso não salva ninguém. Não é porque fala em línguas que é salvo. Negativo. Tem pessoas que falam em língua e vão para o inferno. Tem pessoas que profetizam, a Bíblia diz. Não tem um grupo no capítulo 7 de Mateus que diz: nós profetizamos em teu nome. E Deus vai dizer para ele: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas profetizavam? Capítulo 7 de Mateus. Então não é dom que salva. Veja que nós não somos contra os dons. Eu sempre digo isto. O dom é bíblico e ele é para estar na noiva, mas ele não é o que salva a gente. Você está me entendendo? Não é um dom que te salva. Não é você orar pelos enfermos e eles ser curados que te salva. Isso não salva ninguém. Não, você é salvo pela graça de Deus. As pessoas pensam, porque eu vou e me uno a uma igreja e coloco o meu nome no livro, isto é tudo que eu tenho que fazer. Isso não salva ninguém. Pertencer a uma igreja salva alguém? Colocar o nome no livro da igreja salva alguém? Ter uma carteirinha da igreja salva alguém? Não. Isso não salva ninguém. Algumas pessoas pensam, porque eu grito, quando Deus está comigo eu grito. Não é pecado, mas é porque eu grito que eu sou salvo? Não. Outras pensam, porque eu falo em línguas, isto é tudo que eu tenho que fazer.
Outras, porque eu tenho poder para curar os enfermos, isto é tudo que eu tenho que fazer. Não e não. É a graça de Deus que te salva. A sublime graça de Deus. Eu não posso confiar em nenhum mérito. Não é porque eu sou bom, que eu não sou bom coisa nenhuma. Você também não é bom. Você não é boa. Não existe bondade em nós de nós mesmos. Se não for o Espírito Santo que coloque isso dentro de você. Não é o meu esforço que faz eu ser salvo, porque eu tenho que fazer, senão as pessoas que andavam de joelhos de uma cidade para outra eram salvos. Mas não é isso que te salva. Ah, se eu der uma quantia de dinheiro lá na igreja, porque estão pedindo envelope com tudo, isso vai me salvar? Isso não te salva. Está vendo como as coisas são diferentes? As pessoas pensam que compram a Deus com dinheiro, com um envelope, porque eu trouxe a grande oferta. Isso não vai salvar ninguém. Deus pode te dar até um carro bom, se você fez um esforço, ele vê o seu esforço, se é de coração, ele pode te dar uma casa nova, porque você deu aquela oferta grande, deu de coração, ele pode fazer isso. Não estou dizendo que ele não pode. Pode te dar uma casa nova, um bom emprego, um bom carro, mas isso não te salva. E nós estamos aqui preocupados em ser salvos. E a salvação não está no meu mérito, quer dizer, no meu próprio esforço que eu tenha que fazer. Não é em ser um bom homem, uma boa mulher. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e eu não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu ajudasse os pobres com muita coisa. É errado fazer isto? Não. Eu desse todos os meus bens para sustento dos pobres. Eu dei tudo que eu tinha. Se eu não tiver amor, isso não adianta nada. Paulo disse, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado. Eu estou entregando o meu corpo para ser queimado. E se não tiver amor, isso não adiantou nada, aquelas cinzas. Amém? Você pode fazer todas estas coisas, diz o profeta, e continuar perdido. E tem pessoas querendo a salvação, querendo comprar ela de alguma forma, pelos seus méritos, por fazer tanta coisa e ficar preocupado com isso, mas não é isso. O que te salva é a graça de Deus. Você está me entendendo bem? Agora, o que eu não posso fazer é o que as pessoas estão fazendo por aí. É pegando a graça de Deus e pisando nela. E o profeta diz, a mensagem da graça tem sido pisada pelos homens, até que ela se torna uma desgraça em vez de ser graça. E é aí que está o perigo. Porque graça é o que Deus faz por você. E ele não escolhe, ele não é bonito. Isso, a beleza não é isso que faz o plano de Deus funcionar. Não é o dinheiro, não é posição social, não é cor. Não tem nada a ver esses parâmetros como os homens escolhem. Os homens escolhem e as pessoas pelo que elas têm, ou pela sua posição, ou se ela fala bem ou não, desprezam aqueles que não são desfavorecidos. Isso é os homens, mas Deus não é assim. Deus não olha para estas coisas, ele simplesmente se engraçou e disse, é você, meu filho, e colocou graça sobre você e te escolheu. Alguns deles se desapontam com a segurança eterna. Outros se desapontam com tudo, mas a verdadeira mensagem da graça permanece a mesma. Agora, o diabo, ele tenta tirar isto da igreja.
Ele começa a mostrar diferente. Não, não é assim. Você tem que fazer diferente. Entendeu? Ele tenta fazer com que a gente seja salvo de outra forma, com outras coisas que não tem nada a ver. Não é isso que estão fazendo demais por aí? Mas nós continuamos firmes na palavra de Deus que diz que é pela graça que nós somos salvos. Amém? Agora, por que você vem à igreja? Porque você é salvo. Você reconhece a grandeza de Deus, porque se depender de você, você não vem. Não foi você, não é você, não é pelo fato. Não, eu vou à igreja para mostrar para Deus que eu sou cristão. Não, você vem porque é um cristão. E você quer encontrar o seu Deus, e você vem com gratidão em seu coração. É uma coisa totalmente livre. Não é assim que nós viemos? Agora, por que eu estou falando isto? Porque o profeta diz na mensagem aquele dia no Calvário que há uma linha. Há uma linha que é traçada, que você não pode ultrapassar. Que se chama linha da misericórdia. E tem gente que fica brincando, porque Deus é tão bom, escolheu ele, e ele diz, eu sou um eleito, acha que nunca vai se perder. Mas tem uma linha que você não vê, que se ultrapassar ela, não tem mais jeito. Eu vou dizer para você, eu estava falando com o irmão Joelson, eu li uma reportagem ontem sobre a Escócia, e eu mostrei para ele. Você sabe que aqueles países da Europa, a Escócia, eu vou só citar a Escócia, ela foi palco de um grande avivamento. Grande avivamento. O homem que varreu a Escócia com o poder de Deus chamou João Knox. Quem foi João Knox? Era um irmãozinho simples da igreja, mas que a graça estava fluindo através dele. Ele se tornou um pregador da palavra. E a oração de João Knox era essa, ele se ajoelhava e começava a chorar. Se ajoelhava e começava a chorar, e ele disse para Deus, dá-me a Escócia, Senhor, ou então eu vou morrer. Dá-me a Escócia, ou eu morrerei. Dá-me a Escócia, ou eu morrerei. Era a oração de João Knox. João Knox, Deus ouviu a sua oração, e ele se tornou um grande homem. Começou a pregar a palavra e Deus começou a honrar a sua oração. E ele começou a ganhar almas. Ele se tornou tão conhecido na Escócia, que a rainha chegou a dar uma declaração. Ela disse assim, eu tenho mais medo da oração de João Knox do que todo o exército da Europa e cavalaria que venha contra mim. Você entendeu isto? A rainha disse isso. Isso é uma declaração que está lá, oficial na Escócia. Mas você sabe o que se tornou agora a Escócia? Chegou a notícia ontem que a igreja da Escócia acabou de aprovar o casamento gay entre pastores. Se o pastor quiser ter um marido, um outro marido homem, ele pode casar com ele e continuar sendo pastor da igreja. O que é que você acha que aconteceu na Escócia? Você acha, meu irmão, minha irmã, que a Escócia se levantará de novo? Não. O profeta diz que todo o avivamento que passa no meio de um povo, que ele se apaga, nunca mais ele volta de novo. Você já leu isso na mensagem? Veja o que aconteceu nas denominações. O avivamento se extinguiu.
E hoje eles precisam manipular isto para conseguir motivar o povo com algo que não é mais Deus no meio. Porque Deus não está mais com organização nenhuma. Deus está com pessoas individual hoje. Você concorda com isso que eu estou dizendo? Quem disse isso foi Deus para a era de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3 está assim: eis que estou à porta e bato. Ele não disse, se alguma igreja ouvir a minha voz, ele disse, se alguém não é igreja, alguém é indivíduo. Se alguém, isso é para os últimos dias, isso é para esta era de Laodiceia, porque a carta é para Laodiceia, e nós estamos nesta era de Laodiceia, e esta palavra está viva para Laodiceia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. E você acha que alguma denominação dessa pode ser reavivada de novo? Eu te digo sem medo de errar, pela palavra de um profeta, nunca mais se levanta. Por quê? Porque passou o tempo. Eu fui na Europa agora, eu vi que passou o tempo para eles. Deus está trabalhando com os eleitos aqui, ali, chama um aqui, chama outro ali, reúne aqui num grupinho aqui, num grupinho aqui, num grupinho aqui, mas como nação, ele já passou o tempo deles. O sol já passou para lá, já veio do Oriente para o Ocidente, não volta mais. Você não vê o sol vindo e voltando para lá, você vê ele indo no seu curso. E nós, eu estou dizendo isso porque nós temos que aproveitar o avivamento que Deus começa em nosso meio e que Ele está fazendo nestes últimos dias aqui no nosso meio. Você não pode perder isto. Você está me entendendo? Não podemos perder isto. Nós temos que aproveitar isto que Deus nos deu. O profeta, quando ele veio, entre os denominacionais, Deus o colocou naquele movimento que era descendente da Rua Azusa. Quem já leu sobre a Rua Azusa sabe, o movimento do pentecostal no mundo começou com um homem negro, que tinha os olhos meio de atravessado, chamado Simon. Numa ruazinha estreita, numa igrejinha que ninguém dava nada por ela, mas Deus foi ali, derramou o seu espírito na Rua Azusa, que aquele movimento da Rua Azusa ali perto de Los Angeles varreu os Estados Unidos de uma maneira tão grande e dali exportou aquele movimento para o mundo inteiro, o movimento pentecostal. Mas eu te pergunto, onde está Los Angeles agora? No mapa de Deus? Está com um julgamento previsto para eles, que vai afundar a qualquer dia desses. Um juízo está previsto na terra onde o avivamento passou e varreu lá, onde começou o movimento pentecostal no mundo. Está previsto um juízo para afundar debaixo do oceano. Você sabe muito bem disso porque você crê na mensagem de um profeta e os cientistas já provaram que isso é verdade. E você acha que a Rua Azusa se levantará de novo? Nunca mais. Passou. Passou. Acabou. Não volta mais. Por que você acha que Deus virou as costas para aquela nação? Que a última visão do profeta foi essa. Ele viu os Estados Unidos virado em crateras. Você já leu sobre isso na era de Laodiceia? Eu vi os Estados Unidos virar em crateras. Eu pergunto, foram 7 visões. Eu pergunto para você, alguma visão que o profeta disse já falhou? As 6 já se cumpriram. Ele viu Hitler se levantando. No ano de 1933, Deus mostrou para ele. Hitler foi se levantar em 1939. Mussolini invadindo a Etiópia, ele viu isso, aconteceu.
Todas aquelas visões da era de Apocalipse que você vê lá relatado, todas se cumpriram. Só falta se cumprir esta última agora. Você acha que Deus mandou um profeta naquela nação, nos Estados Unidos, o profeta desta era? E eles viraram as costas para a mensagem. Ainda fizeram pior. O diabo foi lá e levantou um moço chamado Elvis Presley para desviar a atenção da mensagem com aqueles seus requebrados. E o mundo inteiro foi atrás disso. E o profeta disse, Elvis Presley não é nada senão um Judas Iscariotes moderno. Porque Judas vendeu a Cristo por 30 moedas de prata e ele trocou Jesus por uma frota de Cadillacs. Não é diferente. Saiu de dentro de uma igreja com aqueles seus requebrados satânicos e morreu do jeito como você acompanhou de 77, você sabe como ele morreu. Porque com Deus ninguém brinca. Mas o diabo queria desviar a atenção do povo americano para a revelação, porque ele sabe que Deus ia revelar sua palavra. Ele identificou William Branham como profeta desta era. Levanta os Beatles lá na Europa, onde saiu os grandes avivamentos da era de Filadélfia. Grandes pregadores como Spurgeon, que sacudiu aquela nação na Inglaterra. E ele levanta aqueles Beatles com aquele conjunto de rock, que você sabe que rock vem do fundo do inferno. Você concorda com isto? Porque um dos homens que foram porta-voz do diabo é um cantor aqui brasileiro que morreu também. Como era o nome dele? Que cantava aquela música, o rock é do diabo, o rock é do diabo. Raul Seixas, exatamente. Ele não estava mentindo. Ele era um profeta de lá também. Mas antes de Raul Seixas dizer que o rock é do diabo, havia um profeta desta era também dizendo que o rock era do diabo. Eu tenho que pregar a verdade para você. E lá vem os Beatles tocando, e aí todo mundo, as mocinhas tiravam suas roupas de baixo e jogavam para cima do palco. E tinha gente que era até curado no show dos Beatles. Aleijado levantava da cadeira de roda no show dos Beatles. Você sabia disso? Tal era a unção que estava sobre aqueles rapazes. Como é que você me explica isso? Mas quando eles disseram que eram mais populares de que Jesus Cristo, acabou aquele conjunto que não teve ninguém que conseguisse arrumar eles de volta. Mas era o diabo trabalhando. 60 mais ou menos levantam os Beatles. Quase que na mesma época se levanta Elvis Presley nos Estados Unidos. Em 61 o diabo vai lá e fala no coração de um grupo de pessoas e forma aqueles estúdios de Los Angeles. Como é que chama? Estudo. Hollywood. E começa a mandar para o mundo inteiro as porcarias, filmes e tudo quanto era coisa, para distrair a atenção do povo, para desviá-los da mensagem da hora. Mas o diabo não pode contra Deus. Quando Deus designou em 63, em 61 ele começa a falar com o seu profeta para sair dali e ir para o Arizona, porque tinha algo para fazer ali. E era lá no Arizona que ele tinha que se mostrar este profeta através daquela nuvem. E quando ele aparece para o profeta desta era, lá no Canyon Sabino, ele disse, agora você volte ali, em Jeffersonville, porque agora os selos vão ser revelados. E ninguém pode impedir o plano de Deus quando ele quer fazer uma coisa, ele vai fazer e não tem o inferno que possa impedir o que Deus faz. Amém?
Por isso que quando o profeta está pregando em 65, em fevereiro, a mensagem escolhendo uma noiva, dentro daquela cidade de Los Angeles. Ora, meu irmão, o problema já estava sério ali. E ele está pregando, mas Deus estava ali. E agora vem o juízo. Quando ele vai encerrar, Deus toma a boca dele e profetiza que aquela cidade iria afundar debaixo do oceano. E que uma fenda estava sendo formada debaixo da cidade. E ninguém sabia disso. Mas hoje você vai na internet e vê, os cientistas estão dizendo, é verdade, tem uma fenda debaixo de Los Angeles, não sabemos se é amanhã, ou depois da manhã, ou daqui a 5 anos, mas aquela cidade afundará. Ora, eles estão sabendo disso hoje, mas Deus já não tinha revelado através de um profeta em 65. Esse era o juízo para quem rejeita a mensagem de Deus. E você sabe, aonde está Sodoma e Gomorra hoje? Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra, com todo o seu pecado contra Deus, que chegou aqui feder nas narinas de Deus. Onde está Sodoma hoje? Debaixo do mar, no fundo do mar. Lembra que Jesus olhou para Cafarnaum e disse, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Corazim, porque se em Sodoma e Gomorra eu tivesse feito os milagres que eu fiz, em ti, eles estavam vivos até hoje. Mas eu te digo, ó Cafarnaum, Jesus proferindo um juízo sobre aquela cidade. No dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para ti. Aonde está Cafarnaum hoje? No fundo do mar. E Los Angeles vai para o fundo do mar, porque Deus é perfeito em 3. Não há como voltar atrás se nós rejeitamos esta graça. Não há esperança para a América com aquelas igrejinhas pequenas, só de uns gatos pingados que são os eleitos que estão ali. Que Deus chama, porque Ele tem eleitos em todos os lugares, mas avivamento? Não tem. Na Europa? Não tem, passou. E Deus tem passado por aqui. Deus tem vindo a Camboriú. Deus tem se agradado de eleitos em Camboriú. Eu não programei vir para esta cidade. Você também muito menos. Você nem sabia que existia mensagem, nem profeta. Você não sabia que existia uma coisa tão gloriosa que essa que você descobriu agora. Mas Deus já sabia, te conhecia antes da fundação do mundo. E sabia que você estaria aqui. E Ele tinha uma mensagem para você. Você não precisou ir atrás. Eu pergunto, quanto você pagou para Deus te dar esta mensagem? O que é que você fez de bom para Deus vir entregar isso na tua mão? Só que eu tenho uma coisa para te dizer. Deus te entregou o melhor que Ele tinha nestes últimos dias, que Ele não entregou para denominação nenhuma nessas regiões por aí. E tem gente muito melhor do que você por aí. Tem gente muito mais sincero, muito mais crente, muito mais que jejua mais, que busca mais, que ora mais, que faz vigília mais. Tudo mais, tudo mais, tudo mais. Mas Deus não deu para ele, mas Ele olhou para você e deu. Agora como é que você vai explicar isso? Deus colocou de volta nas mãos do homem outro caminho que ele estava procurando. Ele não tinha que chorar mais.
Quando ele quebrou a espinha de Satanás ali no Calvário, a coluna do pecado, da enfermidade, isto traz cada ser mortal na terra de volta para a presença de Deus com os pecados perdoados. E o profeta diz, aleluia, nossos pecados estão perdoados. Você pode se alegrar por isto. Nossos pecados estão perdoados. Você passou pelo Calvário? Você sabia, lá na minha cidade, quando o camarada tem uma ficha suja, ele chama capivara. Capivara é a ficha suja do cidadão. Puxa a capivara dele aí. Tem vez que dá 1 quilômetro. Era essa a nossa condição. Quando nós chegamos diante de Deus, eu e você, a nossa capivara era imensa. Só coisa errada. Quando nós chegamos diante de Deus, pela fé, nós fomos para aquela sala que Deus nos colocou, e ele disse assim, puxa a capivara dele aí. Aí o anjo foi lá, digitou o nosso nome, meu Deus, quase que acaba a tinta da impressora. Não é verdade? Ou não era assim sua vida? Agora abra em Colossenses capítulo 2, e você vai ver um negócio aqui que você vai se alegrar. Colossenses capítulo 2, você estava naquela sala, você viu aquele papel saindo da sua vida errada, que não parava mais de sair daquela máquina. E você começou a olhar aquilo e ficou preocupado, e agora? Não vai ter jeito para mim. Você achou Colossenses capítulo 2? Versículo 9, em diante, preste atenção. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da... Está fraco. Gente, vocês falam da palavra com muita... Não me convence isso. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da... Isso. E estais perfeitos nele. Perfeitos? Você está me ouvindo? E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Versículo 12. Sepultados com ele no batismo, você passou pelo batismo? Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Quando Deus viu aquele papelzão saindo com as suas culpas, ele foi lá na impressora, acabou. Ele pegou aquilo... Pegou aquela imensa lista de pecados que nós fizemos e ele foi dobrando. E aquilo dizia, culpado, ele deve morrer, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a... Então nós estávamos determinados a morrer e você estava ali sem condição nenhuma, porque estava diante do Todo-Poderoso. E você não sabia qual era a sentença, mas você sabia que o salário do pecado era a morte, então para você era a morte. Mas o que ele fez? Ele pegou a sua cédula, a Bíblia chama isso de cédula, que era os seus inúmeros pecados, ele foi lá, riscou ela. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós e cravou ela na cruz. Isso não alegra o seu coração? Pegou a lista dos seus pecados, dobrou e ele estava lendo tudo, mas ele riscou com o sangue dele, riscou e botou perdoado, pegou um grampo
travou na cruz do Calvário. Agora o diabo, que é acusador, depois que você aceitou, depois que você veio e passou pelo batismo, o diabo chegou lá com Deus, porque ele estava acostumado a te acusar. Tu faz isso, tu faz aquilo, tu fez isso, tu fez aquilo, tu fez isso, tu fez aquilo. A Bíblia diz em Apocalipse 12 que ele é o acusador dos irmãos. Ele pode chegar hoje com Deus e dizer assim, olha, o fulano, cita o teu nome e diz, ele fez isso. Deus olha e diz assim, não, ele não fez. Tá, mas eu anotei todos os pecados dele. Deus vai dizer, mas ele não fez. Não fez. Por quê? Porque ele já arriscou. Deus nem tem lá na máquina, ele não guarda nem nos seus arquivos. Ele está lá cravado lá na cruz. Ele não lembra mais de nada. Amém? Não foi isso que fez com Lutero? Lutero estava naquele grande avivamento. E o diabo foi lá para tentar parar ele. Ele disse, a única forma de eu mostrar para Lutero é os pecados dele. Aí o diabo tinha, porque o diabo guarda, mas Deus não guarda. O diabo guarda. Ele lembra dos teus pecados passados que você fez, tudo. O diabo lembra, mas Deus não lembra. E ele chegou com Deus, olha, Lutero fez isso, aí trouxe. Mas ele foi primeiro com Lutero. Chegou lá, olha, Lutero, tu estás aí cantando de galo, mas acontece o seguinte, ó, tu fizesse isso, tá aqui, ó. Eu tenho guardado lá toda a tua ficha, tá aqui, tu fizesse isso errado, e tal, mas não acabava mais. Aí Lutero olhou e viu que era verdade. Quando ele acabou, Lutero disse, você acabou? Acabei. Não tem mais nada? Não. Tá certo. Eu fiz tudo isso. Não tem mais nada para te anotar? Não, mas eu tenho uma coisa para te anotar. O que é que tu queres que eu anote? Anota aí. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí você passou pelo batismo e você diz assim, eu errei. Mas quando você vai errando, você vai falhando e Deus não vai computando isso. Eu pergunto para você, Abraão falhou? Abraão falhou? Mas o profeta diz, todos os erros que ele cometeu, que Moisés cometeu, quando Deus foi fazer os comentários a respeito deles, quando os comentários divinos foram escritos, ele nunca mencionou uma só coisa acerca da incredulidade de Abraão. Vê se você consegue captar a profundidade disso. Quando Deus foi botar, vamos ver o que Abraão fez. Ele não menciona a incredulidade de Abraão nunca. Deus disse, Abraão creu em Deus. E isso foi lhe imputado como justiça. A fé de Abraão, o crer em Deus, passou por cima das falhas dele. Ele nunca mencionou uma só coisa acerca da incredulidade de Abraão. Não. Ele nunca teve isto em conta. Ele disse, Abraão não vacilou na promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte, dando glória a Deus, glória a Deus. Cada vez que ele ia, ele dizia glória a Deus. E cada vez que você chega aqui, que você levanta a mão e diz glória a Deus, isso vai te fortalecendo e Deus vai imputando isso como justiça. Irmãos, você tem que entender uma coisa. Teve muitas pessoas que pecaram de adultério e caíram e nunca mais levantaram. Não é isto? Mas Davi adulterou e Deus mandou um profeta lá na casa dele para consertar ele. O que você acha que é isso? Era a graça de Deus para com Davi. Como é que você vai me explicar isto? Ele pecou, adulterou, mandou matar o marido da mulher e do outro dia estava um profeta lá, Natan, contando a história da ovelhinha para ele lá. Davi, eu tenho uma historinha para te contar. Um homem tinha muitas ovelhas
E outro tinha só uma, que ele gostava tanto dela, que ela era tão bonita, ele gostava tanto que ela dormia na cama com ele. E quando chegou um visitante na casa do rico, em vez do rico lá matar uma das ovelhas, que ele tinha muitas, mandou buscar a ovelhinha, a única que o pobre tinha, para poder fazer uma comida para o visitante. Davi ficou vermelho e disse assim: esse homem tem que morrer. Aí o Natan disse: esse homem és tu, rapaz. Aí ele caiu no chão. É verdade, eu tinha muitos, eu tinha quantas eu quisesse, e eu fui buscar a única, e se arrependeu. Deus disse: tá bom. Natan, o profeta disse: Deus está dizendo que perdoa os teus pecados. Só que você sabe que Deus não passa por cima de pecado. Deus restaura o eleito, mas ele paga pedacinho por pedacinho daquilo. Nunca pense que você como eleito vai fazer um pecado e Deus vai passar a mão na sua cabeça. Ele não passa. Ele te perdoa todos os pecados, mas que vai pagar, paga. Você sabe o que aconteceu, as tragédias na família de Davi, que Davi teve que chorar muito, porque teve que pagar pelo pecado que ele fez. Mas perdoar, Deus perdoa. Nós não podemos brincar com a graça. Deus teve graça e olhou para você e disse: eu vou te salvar. Agora, você não pediu para ser salvo. Você vai discutir com Deus: por que o Senhor me chamou para essa mensagem? E essa mensagem eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo que eu tanto gosto de fazer. Não discuta comigo, não sou eu o culpado, nem... Agora, discuta com Deus se você quiser. Por que ele te chamou então? Para você conhecer isso. Só que tem uma linha que a gente não deve atravessar. Uma linha que você não vê. É uma linha imaginária, que se chama linha da misericórdia. Atravessou para o outro lado, não tem como voltar mais. Você está entendendo isto muito bem? Eu estou falando de graça para você. Eu estou... Só que eu quero te dizer uma coisa, para encerrar. Se um homem está cheio de pecado, isto o deixou em contato com a velha central. Ele pode ser perdoado daquele pecado, não somente isto, mas aquele pecado é pago. Glória a Deus. Você não tem que dizer: eu não sou digno. Certamente você não é. Você nunca poderia ser. Mas um que é digno tomou o seu lugar. E você está livre. Nós éramos aquele Barrabás, que já estava sentenciado para ir à cruz. Barrabás, tu vai morrer. Ele, juntamente com aqueles dois malfeitores, era Barrabás. Mas no dia que o soldado foi buscar, que tirou ele lá da prisão e levou lá para fora, disse: Barrabás, aconteceu uma coisa, rapaz, tu estás livre. Eu livre? Eu já estava preparado, já tinha até feito a minha oração, que eu sabia que era a minha vez. Não, porque outro tomou o teu lugar. Quem é? É aquele que está lá na cruz do meio, olha lá. Está vendo aquele da cruz do meio? Foi ele que tomou o teu lugar, tu estás livre. Você está feliz porque um tomou o seu lugar? Você não tem que estar perdido. Há um caminho, e um caminho que chama o alto caminho. É um caminho de santidade. O imundo não passará por ele. Você não era digno de andar neste caminho, mas ele abriu a porta para você andar neste caminho. Você está feliz porque Deus te deu esta graça? Por que Deus usou isso conosco? Porque a graça e o amor, eles são irmãos, diz o profeta. E aí você não pensava nestas coisas. Hoje eu estou só conversando com você, para que você saiba o que Deus fez por nós. Amém? Deus ia acabar com o mundo,
Disse, eu vou acabar com tudo, animais, homens. Mas a graça chamou Deus e disse, Senhor, dá uma olhada mais um pouquinho. E quando Deus deu uma olhada mais calma, ele viu Noé. E a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. E foi assim que Deus fez conosco. Foi a graça que nos apontou para Deus. Foi a graça que foi na porta da tua casa. E eu encerro contando isto que o profeta conta. Que havia um rapaz que se envolveu em problemas. Porque ele estava uma vez em certo lugar. Ele não está, talvez estivesse bebendo. Eu vou contar essa história lendo. A graça de Deus é assim. Deixe-me lhes contar uma história. Certa vez havia um poderoso rei. E este rei poderoso tinha um filho. E ele era o seu filho único. E certo dia um assassino matou aquele rapaz. E através daquele reino foram os delegados procurar aquele assassino. E finalmente eles encontraram aquele homem. E quando encontraram, o trouxeram e o aprisionaram. E quando o fizeram, um julgamento foi feito e uma sentença foi dada. Oh, isto foi uma coisa terrível. Ele havia assassinado o filho do rei. E ele sabia qual era a sentença que viria sobre ele. Eles o colocaram em outra cela secreta, trancaram as portas, acorrentaram suas pernas para que ninguém tivesse os guardas ao redor dele, porque sabemos que tipo de punição terrível este rapaz iria receber, porque ele havia matado o filho do rei. Os guardas foram distribuídos por todas as portas. Ele foi colocado nas celas secretas, despido, vestido com nada a ser uma tanga só. E lá estava sentado naquela condição, morrendo de fome. Não davam nada para ele comer. Ele estava sentado naquela condição. Então eles o trouxeram para fora para o julgamento. E ele foi encontrado culpado e provado ser culpado. E a sentença foi feita, que era para ele ser executado sob terrível pena de morte. Era para ser morto aos poucos, até que sua vida mortal terminasse. Sentenciado pelo juiz, ele tinha que morrer. E ele implorou e clamou e disse, embora eu seja culpado, eu sinto muito porque eu fiz aquilo. Em um momento, em um estado de fúria, eu não quis fazer aquilo daquela maneira. Certo dia, o rei desceu ao lugar para visitar aquele rapaz, para falar com ele, e lhe dizer, e falar acerca dele haver matado seu próprio filho, o único filho que ele tinha. Ele havia matado aquele rapaz. E ele disse, eu vou descer para falar com ele. E quando ele desceu lá, ele olhou para aquela cela, como uma cela para animais. Ele viu seu pequeno e magro corpo deitado lá atrás em um canto, chorando. Seu rosto bem fundo, sua boca também, seus olhos bem fundos. Seus olhos estavam cheios de pus, sua boca já estava branca, sem água, sedento, deitado lá atrás sob sua face, chorando. E o rei disse, levante-se, rapaz. E ele veio até ele e olhou para ele. Ele disse, por que você matou o meu filho? O que fez meu filho com você? O que ele fez para merecer tal morte de maneira que você o matou, golpeando com uma lança até a morte? Ele disse, nada, meu senhor. Ele não fez coisa alguma. Simplesmente minha própria imprudência. Simplesmente minha própria maneira. Eu o matei porque eu tinha inveja dele. Eu peguei no meu desequilíbrio mental e o matei. E disse, agora eu vou morrer sob sua justiça, Senhor. Eu reconheço isto e sei que mereço isto. A única coisa pela qual estou chorando é porque eu sinto muito por ter matado um homem muito bom e real como aquele sem nenhuma causa. O rei virou seus calcanhares e saiu.
foi até uma escrivaninha e disse: destruam todas as anotações, coloque-as no mar do esquecimento, levem-no e tragam-no, e eu enviarei um manto para ele. Depois de algum tempo, uma grande limusine chegou até a porta. Quando chegou, um carpete foi estendido até a porta da prisão. E o rei se pôs de pé na parte de trás do carro e disse: venha, meu filho, vamos para casa comigo para o palácio. Colocou o manto do rei ao redor de seus ombros. E ele disse: de agora em diante, você é meu filho. Você não se vê nessa história? Porque ele teve pena? Não, isto é graça. Este era eu, este era você. Nós matamos o Filho de Deus com os nossos pecados. Nós éramos estrangeiros, sujos, imundos, deitados na cela do mundo. Deus nos lavou com seu sangue de seu próprio Filho e nos limpou e nos colocou o manto do Espírito Santo. E agora a grande carruagem de Deus parará à porta algum dia e nós iremos para casa para vivermos com eles. Com ele, todas as anotações foram destruídas. Não podemos ser julgados mais, elas foram queimadas. Ele nos colocou no mar do esquecimento e não lembra mais disso. É por isso que nós podemos cantar esta noite. Porque ele destruiu as anotações contra nós. Vamos ficar todos de pé agora. Você está feliz por esta graça vir sobre você? Deus te deu algo que Ele não deu para outras pessoas. Você tem que dar valor para o que Deus te deu. Era só isso que eu queria dizer para você. Não deixe passar o tempo que Deus te deu. Se você recebeu algo de Deus, não deixe isso passar em branco. Não deixe isso passar por alto. Aproveite o que Deus te deu e leve isso adiante. Não despreze o que Deus tem dado a você, porque pode passar o seu tempo e depois um reavivamento, não sei se irá acontecer, mas enquanto você está aqui, Deus está te dando uma chance, uma oportunidade, uma maneira. Ele vem nos cultos, Ele fala suavemente, Ele tem algo para nós. Você tem que valorizar esta revelação que Deus te deu desta mensagem, que Ele não deu mais para mais ninguém. Você não merecia, mas Ele te deu. Eu quero que você seja agradecido esta noite. Que você não seja uma terra árida, porque passou e não volta mais. Mas se você é um eleito, Deus está aqui para renovar você todos os dias. Há um profeta aqui, uma mensagem profética. Porque Deus ama você que é eleito, como Ele amou a Davi. Ele manda a mensagem todos os dias para você, para renovar o seu espírito, para acender a chama dentro de você, para que não se apague. Se você... Eu quero fazer uma proposta para você, porque eu olho daqui e eu sinto que tem pessoas que não são mais as mesmas que eram antes. Alguma coisa aconteceu com você no caminho, o diabo se atravessou com conversas fiadas, com coisas que não são verdades, e isso tem te atingido no teu espírito. E você tem trabalhado, lutado contra isso, você só está aqui porque Deus tem tido misericórdia por causa da sua graça. E você balançou, deu ouvidos para Satanás nas suas astúcias. E eu te digo, se você não cuidar, o diabo quer fazer com você como fez com outros, que ele conseguiu enganar e tirar da frente da batalha. Mas eu te peço, se você tiver coragem de vir aqui à frente, eu quero orar contigo e chorar contigo esta noite. E eu quero dizer que Deus tenha misericórdia, que devolvas. Eu quero orar como Salmo 51 na tua vida, que clamar contigo, não retires de mim o teu espírito, Senhor. Torna a dar-me a alegria da salvação, aquela que eu tinha antes. Enquanto você está aqui, eu quero que você, irmão Juan, soe sublime graça.
Deus tem te dado valor. Deus tem te dado valor. Ele tem acreditado em você. Se você quiser ficar de joelho, fique, chore diante dele. Essa mensagem é tão poderosa como você não imagina. Deus acreditou em ti, que te deu, confiou algo. Não deixe passar o teu tempo. Deus pode devolver essa alegria da salvação que tu tinhas antes. Que Ele te ama. Deus não quer ver tua vida definhar espiritualmente. O diabo coloca tanto impedimento na frente para trazer aquela frieza, para te tirar daquele fervor. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui, o Senhor Deus, para te devolver tudo que você perdeu. Enquanto é tempo ainda, enquanto há chance, enquanto há misericórdia, enquanto aquela linha você não ultrapassa, que Deus é tão misericordioso com você que não deixa você ultrapassar aquela linha. Hoje Ele pode devolver isto tudo para você como devolveu para Davi. Há uma mensagem profética para você. Você não pode ver sua vida definhar, você não pode cair por terra. Vê você cambaleando por aí. Você não foi chamado para cambalear. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Agora é a hora de entrar por aquelas portas. Não há como rejeitarmos isso. Se desespere. Diga para Deus que você o ama, porque eu sei que você o ama. Ele conhece o amor que está no teu coração. Ele vê o que está na tua alma. Aproveite enquanto é tempo. Não dê lugar à frieza. Não deixe que esta sombra venha sobre você de frieza, de gelo. Aleluia. Que venha ali e deixa você inerte. Você fica olhando para os lados e você vê problemas. Não, mas quando esse Espírito Santo vier sobre você, que Ele devolver este Espírito para dentro de você, você não vai ver, não vai olhar mais para o lado, você vai olhar o Calvário. Você vai ver que este Cristo já quebrou a coluna dorsal deste capeta, Satanás. Ele já está aleijado numa cadeira de roda, como nós ouvimos de manhã isto. Só depende de você agora. Saia daqui com um novo avivamento. Saia daqui com algo em sua vida. Você está no melhor lugar onde você poderia estar. Este aqui é o melhor lugar do que a sua casa. Este aqui é o melhor lugar onde você, do que o seu trabalho. Este aqui é o melhor lugar onde você poderia ficar. É a presença de Deus, é o altar, onde Deus muda as coisas, onde as vidas são mudadas. O altar é para isto, é para mudar você. Ore com o Salmo 51. Diga para o Senhor: tu me sondas, tu me conheces. Se a palavra discernir o teu coração, tu diz: tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Diga para Ele: tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Meu irmão, minha irmã, você só está de pé pela sua misericórdia e pela sua graça. Purifica-me com ensopo e ficarei mais puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi clamou por isso e Deus atendeu. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. A igreja começa a orar por estes irmãos com a mão levantada. A igreja é soberana. Você levanta a mão, Deus ouve. Estes irmãos estão pedindo socorro aqui na frente. Você vê que ninguém trouxe eles aqui. Não teve ninguém que pegou pelas mãos para trazê-los. Mas o Espírito Santo os trouxe neste lugar para algo. E eu creio que algo vai acontecer na vida deles. E eles sairão daqui diferentes.